Olá, meu nome é Patrícia Mangueira, eu sou médica. Gostaria de falar com vocês hoje sobre a dieta cetogênica. Vocês já ouviram falar? É uma dieta que permite um emagrecimento rápido e traz vários benefícios à saúde. Se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, esse sininho que aparece aqui embaixo, para você ficar sabendo de mais vídeos semelhantes a esse. O nosso organismo utiliza como fonte energética principal a glicose, apesar de a gordura ser uma fonte energética mais eficiente. Isso ocorre porque o organismo gasta menos energia para quebrar uma molécula de carboidrato do que para quebrar gordura, então ele vai pelo caminho mais fácil. A dieta cetogênica tem o objetivo de restringir a quantidade de carboidratos, forçando o organismo a mudar a forma como ele utiliza a energia. Então ele dá prioridade à quebra das gorduras como fonte energética. Então, na verdade, a cetose ela mimetiza estados de jejum. O que é a cetose? É quando você utiliza preferencialmente a gordura como fonte energética. Isso ocorre nos estados de jejum ou com restrição grande de carboidratos. Esse fato de restringir os carboidratos permite que o corpo perca gordura, porque está quebrando a molécula de gordura, e também permite vários benefícios à saúde. Uma dieta restrita em carboidratos permite que o corpo faça a lipólise, que é a quebra da gordura. O tecido gorduroso é formado por ácidos graxos, 3 moléculas, e por uma molécula de glicerol. Quando ocorre a quebra dessa estrutura do tecido gorduroso, essas substâncias são liberadas na corrente sanguínea. Os ácidos graxos são utilizados pelo organismo como fonte energética. Uma parte deles vai para o fígado. Lá eles são oxidados e formam uma substância chamada cetona, ou corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos também são utilizados pelo organismo como fonte energética, e uma parte pode ser utilizada pelo tecido cerebral. A outra molécula restante, que é a molécula de glicerol, também vai para o fígado. Lá é feita a neoglicogênese, que é a formação de glicose a partir de outras fontes que não carboidrato. Então, podemos ver que o tecido gorduroso ele pode sustentar o organismo como uma fonte energética. Algumas células do cérebro só podem utilizar glicose como fonte energética. No entanto, a outra parte consegue utilizar as cetonas. Então, após 3 dias de jejum ou de estado de cetose, 25% da energia do cérebro é proveniente das cetonas. Quando essa situação persiste, o estado de cetose, até 60% da energia do cérebro é proveniente dessa fonte. Então, como ocorre o processo de cetose? Inicialmente, o organismo está utilizando a glicose exógena, aquela que vem de fora, que vem proveniente da alimentação, como fonte energética. Quando acaba essa glicose, ele começa a utilizar a reserva de glicogênio do nosso organismo, que está localizada no fígado e também na musculatura. Após a depleção dessas reservas de glicogênio, começa-se o processo de lipólise, que é a quebra de gordura. O resultante da quebra do tecido gorduroso, que são os ácidos graxos e os corpos cetônicos, vão ser utilizados pelo organismo e também pelo cérebro. Uma parte do organismo que não consegue utilizar essas estruturas como fonte energética, que são elas, uma parte do cérebro, as células vermelhas do sangue e a parte interna do rim, que é chamada medula renal, vai utilizar a glicose proveniente da gliconeogênese hepática, que está sendo realizada através daquela molécula de glicerol, que também foi liberada pela quebra da gordura. Então agora todo o organismo está sendo abastecido apenas pelo tecido gorduroso. Qual é o problema da ingestão alta de carboidratos? Bom, quando se ingere muito carboidratos, ocorre no organismo picos de insulina. A função da insulina é colocar a glicose para dentro da célula. Aquele excesso de glicose que está sobrando vai ser armazenado sob a forma de gordura. Então a insulina faz lipogênese. Para haver queima de gordura, é necessário que haja então restrição de carboidratos. Nós sabemos que a insulina é um dos principais causadores de obesidade e de diabetes tipo 2. Então, para você reverter as situações, o ideal é que não se faça uma restrição calórica, mas restrição de insulina. E para isso, a gente tem que fazer restrição de carboidratos. Isso vai provocar vários benefícios, como emagrecimento rápido e também benefícios para várias doenças, como diabetes tipo 2,
Existe comprovação também que ajuda no tratamento da epilepsia, autismo e várias outras doenças também cognitivas, como Alzheimer. Qual é a diferença entre cetose e cetoacidose? A cetose é uma condição natural do organismo. É aquele estado em que o organismo está utilizando preferencialmente a gordura como fonte energética. Já a cetoacidose é uma condição patológica, que pode acontecer em algumas doenças, principalmente no diabetes tipo 1. Nessa condição, ocorre um excesso de glicose, uma deficiência patológica de insulina e ocorre também um excesso de corpos cetônicos. Então, o excesso de glicose com o excesso de corpos cetônicos provoca uma hiperacidez no sangue, um pH do sangue muito baixo. Isso faz com que o organismo possa entrar em estado de coma e até mesmo ser levado à morte. E por que preferir a dieta cetogênica ao invés de uma dieta tradicional, com restrição calórica apenas? Bom, na dieta cetogênica ocorre uma redução grande da fome. Então, a tendência é que a pessoa se mantenha mais tempo na dieta cetogênica, colhendo mais benefícios. Na restrição calórica tradicional, ocorre uma diminuição de calorias, como o nome está dizendo. O organismo interpreta, então, como um estado de restrição e ele começa a fazer adaptação metabólica, ou seja, ele começa a aumentar os hormônios da fome, o organismo vai sentir mais fome e começa a diminuir os hormônios da saciedade. Isso faz com que ocorra uma parada no emagrecimento, uma diminuição no metabolismo basal da pessoa, o que já não ocorre na dieta cetogênica. Como é feita a dieta ceto? A dieta ceto é feita com restrição de carboidratos, o ideal é que se consuma até 40 gramas de carboidratos por dia. Mas é uma dieta que ela vai depender das suas necessidades. Se for uma dieta para o tratamento de alguma doença específica, que é a necessidade de melhora cognitiva, por exemplo, o ideal é que se restrinja ainda mais a quantidade de carboidratos, que fique até 15 a 20 gramas por dia, e que se aumente a quantidade de gordura. Porque nós sabemos que as cetonas, elas protegem o cérebro, né, contra vários danos. Se for uma dieta para perda de peso apenas, o ideal principalmente é se restringir carboidrato. Mas pode ser uma dieta mais leve, você pode restringir até 40, até 50 gramas de carboidratos por dia, que ainda ocorre o emagrecimento. Quais os benefícios da dieta cetogênica? Uma dieta que ela não serve apenas para perda de peso, mas ela é usada também no tratamento de diversas doenças, como diabetes tipo 2, tratamento da própria obesidade, tratamento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, epilepsia, autismo. A gente tem vários benefícios. O primeiro deles, aumenta a energia e melhora o humor. Isso ocorre depois de um período de adaptação ao estado de cetose. Porque a energia proveniente da gordura ela é mais eficiente do que aquela proveniente do carboidrato. Então o corpo ele fica menos cansado e tem mais energia. Também não existe aquelas quedas, oscilações de glicose, permitindo que o humor fique mais estável. É uma dieta que diminui a fome. Então, a ingestão aumentada de proteínas e gorduras faz com que você tenha mais saciedade. Também os corpos cetônicos produzidos no estado de cetose diminuem bastante a fome. É uma dieta que também provoca melhora na pele. Pessoas na dieta cetogênica referem clareamento da pele. Nós sabemos também que quando você restringe os carboidratos, você não vai ter picos de insulina, ocorre menos acne, porque a insulina ela provoca erupção de acne. Então, com a dieta cetogênica, você vai ter níveis baixos de insulina, melhora a pele de uma forma geral. Também é uma dieta anti-envelhecimento, porque já com a diminuição dos carboidratos, né, você tem menos aquele metabolismo com picos de insulina, e também é uma dieta que você tem grande ingestão de gorduras boas, como ácidos graxos e ômega 3. Então, que são fatores protetivos e são antioxidantes, diminuindo o envelhecimento. Essa dieta também permite uma melhor clareza mental, melhora a memória, melhora o foco, concentração, porque é uma dieta que ela dá uma fonte energética a mais para o organismo. Então, você tem como fonte energética ácidos graxos, ômega 3, e isso melhora a função cognitiva do cérebro. Sabemos que doenças como Alzheimer, a pessoa tem dificuldade na utilização da glicose como fonte energética, então o cérebro está funcionando com baixo rendimento. E ao contrário, na dieta cetogênica, o cérebro tem um estímulo energético a mais, funciona com mais concentração, até porque a gente também não tem aquelas oscilações na glicemia.
A dieta cetogênica também pode ser utilizada no tratamento da epilepsia. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual ela foi criada. Foi um médico em 1924, chamado Russell Wilder, que tratava crianças com epilepsia, que começou a fazer esse tratamento. Ele teve bastante sucesso na época. Depois surgiram os medicamentos anticonvulsivantes e a dieta caiu em desuso. Hoje, ela novamente está sendo utilizada como acompanhamento no tratamento da epilepsia e estão tendo muito bons resultados. Outro benefício é o controle glicêmico. Então, é uma dieta que ela é utilizada no tratamento de diabéticos e também como prevenção do diabetes, porque ela mantém os níveis de açúcar no sangue equilibrados e a taxa de insulina baixa. Sabemos também que ela protege, dessa forma, protege a visão. Inclusive, existem estudos mostrando que diminuiu o nível de catarata em pacientes diabéticos que faziam uso da doença cetogênica. A dieta cetogênica também pode ser utilizada como uma forma de prevenção ao câncer. Nós sabemos que as células cancerosas se alimentam de açúcar, e na dieta cetogênica, como existe baixa ingestão de carboidratos, essas células cancerosas tenderiam a diminuir. Você está cortando a alimentação dessas células. Também sabemos que a insulina provoca crescimento dessas células, de crescimento das células de uma forma geral, mas também crescimento das células tumorais. E se você mantém os níveis de insulina baixos, a tendência é que não ocorra multiplicação dessas células. Outro fator de proteção importante é a produção de corpos cetônicos. Sabemos que, como a célula cancerosa, ela só se alimenta de açúcar, ela não consegue pegar a energia dos corpos cetônicos. E seria outra forma de prevenção. Se você se abastecer, a sua fonte energética forem apenas os corpos cetônicos, o que ocorre é que essas células tendem a diminuir. A dieta cetogênica pode diminuir a pressão arterial. Nós sabemos que a hipertensão arterial é uma condição que pode levar a ataques cardíacos, derrames, e ela está intimamente ligada à obesidade e também é um fator de risco para o diabetes tipo 2. Com a dieta cetogênica, a gente tira todas essas condições, porque a restrição de carboidrato faz com que a insulina se mantenha normal, previne o diabetes e também previne a obesidade. Foi feito um estudo com 146 pacientes, em que metade foi submetida à dieta cetogênica com restrição até de 20 gramas de carboidratos. A outra metade foi tratada com Orlistat, que é uma droga para emagrecer. Foi solicitado que também fizessem ingestão de pouca gordura. Ao final do tratamento, notou-se que ambos os grupos tiveram uma redução de peso semelhante e tiveram baixa da pressão arterial. No entanto, naquele grupo que fez apenas a dieta cetogênica, houve uma redução de mais de 50% da pressão arterial em relação ao grupo que fazia uso do Orlistat, mostrando então que a dieta cetogênica com restrição de carboidratos tem um efeito melhor sobre a redução da pressão arterial. Existem efeitos adversos na dieta cetogênica. O primeiro deles é a gripe cetogênica, que é uma sensação de resfriado que as pessoas sentem logo no início, quando estão ainda no período de adaptação, porque o corpo ainda está se adaptando a não utilizar a glicose e utilizar apenas a gordura como fonte energética. Então pode haver uma sensação de fadiga, irritabilidade, mal-estar geral. Outro efeito adverso é a sede em excesso e a perda de eletrólitos, porque a cetose faz o organismo perder muito líquido, porque ocorre um aumento da micção na tentativa de expulsar esses corpos cetônicos. Então, quando a pessoa está perdendo muito líquido, ela perde também os eletrólitos, sódio, potássio, magnésio. Na dieta cetogênica deve ser feita uma grande ingestão de água e também reposição de sais minerais. Alguns dos efeitos da perda de eletrólitos pode ser irritabilidade, taquicardia e até confusão mental. Outro efeito adverso é o mau hálito, porque a pessoa fica com hálito cetônico devido à grande quantidade de cetonas no organismo. E a boca pode ficar um pouco mais seca, a língua mais pegajosa. Também pode ocorrer constipação, e isso decorre da diminuição da ingestão de carboidratos na dieta e também da perda excessiva de líquidos. Então isso tem que ser compensado pela maior ingestão de fibras e ingestão de grande quantidade de água. Outro sintoma que pode ocorrer é o excesso de energia. Isso ocorre naquelas pessoas que já estão adaptadas ao estado de cetose. Então, aquele excesso de energia, que é proveniente das gorduras, às vezes pode atrapalhar e provocar insônia, dificuldade de relaxamento. Também pode ocorrer perda de performance nos exercícios. Isso ocorre no início da dieta,
porque a pessoa, no geral, sente aquela sensação de fadiga pela falta do carboidrato. O organismo ainda não está adaptado a utilizar a gordura. Então, no início pode ocorrer queda de rendimento nos exercícios. Só que com o passar do tempo, o estado de adaptação permite que se retorne à rotina normal de exercícios e a performance volta a ser a mesma. Existem alguns fatores que podem influenciar no estado de cetose, prejudicando esse estado. São eles, primeiramente, o estresse e segundo, a falta de sono. Então, o ideal é que você durma 7, 8 horas por noite. Por quê? A falta de sono e o estresse liberam cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio libera, então, picos de insulina, favorece lipogênese e pode estagnar seu emagrecimento. Também algumas mulheres na fase lútea, que é a fase da ovulação até a menstruação, pode ter relatos de queda também de corpos cetônicos. O que se deve comer na dieta keto? É variável, depende do seu objetivo. Se o objetivo for apenas emagrecimento, o ideal é que se restringe os carboidratos até 40 gramas por dia. As gorduras e as proteínas vão ser individualizadas de acordo com as necessidades. Se for uma doença cognitiva, for um acompanhamento, por exemplo, para uma doença cognitiva, como Alzheimer, o ideal é que se restrinja ainda mais os carboidratos, em torno de 15 a 20 gramas por dia, e que se aumente a quantidade de gorduras, porque você vai precisar de mais corpos cetônicos para melhorar a função cerebral. Os alimentos permitidos na dieta cetogênica são vários. Todas as carnes são permitidas. E quanto de proteína que a pessoa pode comer? Não tem um limite, pode comer até se satisfazer. A proteína é muito aliada contra a compulsão, então aumentando as calorias ingeridas com proteínas é uma boa opção. Gorduras. As gorduras permitidas são a manteiga, a banha, sebo, óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de gergelim, ghee, manteiga de coco, gordura de coco, nata, cream cheese, creme de leite, azeite de oliva. É importante você identificar que na fase de emagrecimento, os laticínios eles não devem ser consumidos diariamente. Devem ser praticamente cortados. Depois, numa fase de manutenção, eles podem ser reintroduzidos. Quanto de gordura que eu posso comer? Aí depende do seu objetivo. Se for apenas para emagrecimento, você pode consumir apenas a gordura utilizada no preparo dos alimentos. Então, você vai comer uma proteína, vai ser uma fritura, por exemplo, já tem aquele óleo da proteína, o azeite de oliva. Não há necessidade de se adicionar outras fontes de gordura a princípio. Queijos permitidos na dieta cetogênica. Em termos gerais, todos os queijos são permitidos. Alguns têm um número de carboidratos mais baixos. Nessa tabela, aqui estão os dos primeiros para os últimos, que tem menos para mais carboidratos. Então, queijo de cabra, brie, suíço, mussarela, requeijão, gouda, feta, parmesão, ricota, cottage. Por ordem de preferência, os primeiros devem ser consumidos. Bebidas permitidas: água, chás, erva mate, café, suco com meio limão. Frutas permitidas: abacate, limão, coco, coco ralado e as berries, amora, framboesa, morango, mirtilo. Castanhas e nozes permitidas, também da melhor para pior, com menos carboidrato para mais. Macadâmias, noz pecan, nozes, castanha do Pará e amêndoas. Deve-se ter cuidado no consumo das castanhas, porque também elas têm um pouco mais de carboidratos. Então, se você estiver em fase querendo emagrecimento rápido, deve cortar no início da dieta. Alimentos gerais permitidos: ovos, linhaça, gergelim, chia, semente de abóbora, tahine, que é a pasta de gergelim, leite de coco, azeitonas, cogumelos. Folhas verdes, elas são grandes amigas na dieta cetogênica. Os adoçantes preferenciais são a estévia e o eritritol. Mas, se você não conseguir consumir esses adoçantes, tiver outro disponível, geralmente o uso de outros adoçantes em pequena quantidade também não vai te tirar do estado de cetose, principalmente se for consumido na forma líquida. Quais são os alimentos proibidos? São vários. Os vegetais proibidos são o seguinte: batata doce, inhame, batata inglesa, batata yacon, mandioca, cenoura, mandioquinha. Em termos gerais, tudo que nasce abaixo da terra deve ser cortado. Há algumas exceções que nós vamos falar mais para frente. Também os derivados da mandioca, como polvilho e tapioca, também são proibidos. Muitas frutas são proibidas na dieta cetogênica porque elas têm frutose. Então são elas: banana, tangerina, laranja, maçã, mamão, melão, uva, manga, abacaxi, açaí.
suco de frutas em geral, com exceção da limonada. As gorduras proibidas: óleo de soja, óleo de canola, óleo de uva, óleo de milho, margarina, óleo de algodão. O ideal é que se corte todas as gorduras hidrogenadas. Existem vários grãos proibidos também pelo excesso de carboidrato, que são trigo, cevada, aveia, arroz, quinoa, sorgo, trigo sarraceno, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, amaranto. Outros alimentos que obviamente são proibidos: macarrão, massas em geral, pães, bolos, biscoitos, refrigerantes, água de coco, todos os refinados em geral. Substâncias proibidas, porque também são carboidratos: maltodestrina, sacarose, agave, mel, todos os tipos de açúcares, xarope de malte, sorbitol, matitol, frutose, xarope de milho, galactose, glicose, néctar melado. Existem alguns alimentos que são polêmicos na dieta cetogênica, porque a quantidade de carboidratos vai depender do processo de fabricação ou da marca que for consumida. São eles o iogurte natural, que pode conter muito carboidrato. Geralmente o ideal é que se use 1 ou 2 colheres em um molho de salada. Um potinho de iogurte natural tem 9 gramas de carboidratos. Os leites vegetais, como leite de coco, amêndoas, castanhas, nozes. As versões industrializadas podem conter muito açúcar e podem conter também outros alimentos com carboidratos, principalmente arroz. Então, o ideal é que se prepare em casa ou então você leia o rótulo antes de consumir. Kefir também é um alimento polêmico porque quase todos os fermentados eles levam açúcar na receita. A quantidade final de açúcar vai depender da fermentação. Então, quanto mais fermentado for, é melhor porque resta menos açúcar. O chocolate amargo: ele é excelente quando é consumido com moderação, principalmente se estiver buscando perda de peso. Se estiver na fase de emagrecimento mesmo, querendo emagrecimento rápido, o ideal é cortar logo no início. Outro alimento é o amendoim, ou manteiga de amendoim ou pasta de amendoim. Uma quantidade de 30 gramas de amendoim, que equivale a uma xícara de café pequena, ela tem 6,5 gramas de carboidratos totais. O jejum intermitente ele pode ser utilizado juntamente com a dieta cetogênica. Quando você faz jejum, permite que seu corpo descanse e você pode potencializar a dieta. Então ele pode ser feito pulando-se uma refeição ao dia, fazendo só 2 refeições, é o jejum 16/8, ou você pode fazer uma vez um jejum de 24 horas na semana. Quanto tempo deve se ficar na dieta cetogênica? É variável. Se ela estiver sendo utilizada para acompanhamento de alguma doença, o ideal é que se converse com seu médico. Mas a média para o tratamento de doenças cognitivas é em torno de 3 anos de dieta cetogênica. Se for apenas para emagrecimento, ela vai depender de quando você atingir seu objetivo. Quando você atingir o peso ideal, você pode fazer uma das seguintes opções. Você pode permanecer na dieta keto, na fase de manutenção. Isso significa que você ainda vai restringir os carboidratos, até 40 gramas por dia, e vai aumentar as calorias em forma de gorduras e proteínas. Outra forma é você fazer a low carb, mas não necessariamente a dieta keto. A dieta low carb ela é mais flexível, ela permite uma maior ingestão de carboidratos. Você pode experimentar aumentando a quantidade de carboidratos 10 gramas por semana e observando como é que seu corpo reage. Outra opção é você passar da fase de emagrecimento para a fase de ganho de massa muscular. Então você pode permanecer na dieta keto e aumentar a ingestão de calorias através de proteínas magras e também fazer exercícios de treinamento de resistência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A dieta cetogênica, quando ela é bem conduzida, ela traz muitos benefícios da saúde, principalmente o emagrecimento. Em pessoas que têm comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, deve ser sempre acompanhado por um médico e por uma equipe multidisciplinar, incluindo nutricionista, porque é uma dieta que traz muita restrição, traz muita alteração metabólica, pode desencadear desidratação, perda de eletrólitos, trazendo vários riscos à sua saúde. Até mais, te encontro no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo.